Olá, boa noite a todos. Giovana, bem-vinda. Muito obrigada, me desmutei. É o meu primeiro clube de leitura Brasil, Portugal e lusófonos, e como diria um escritor que eu adoro, Roberto Bolanho, a pátria do escritor é a língua, então hoje eu estou super me sentindo em casa aqui com vocês, acho que vai ser uma delícia. Hoje passei por uma das suas crónicas também, que já foi escrita há algum tempo, em que fazia uma homenagem à sua terapeuta. E aí explicava um pouco como é que começou, não a escrever, mas como é que começou finalmente a conseguir completar contos que deixava inacabados. Gostava que a Giovana falasse um bocadinho de como é que foi essa dificuldade e essa mudança, o que é que surgiu para haver essa mudança na maneira como encarava a escrita? Olha, foi uma boa pergunta. Eu publiquei essa crônica porque tenho muito carinho por essa minha terapeuta que me ajudou no processo, porque foi um longo processo. Assim, eu acho que eu quero ser escritora desde que eu me alfabetizei. Com 7, 8 anos eu já queria ser escritora, já comecei a escrever os meus poemas, histórias em quadrinho, peças de teatro, né, para os primos encenarem. Mas foi um processo difícil. Eu venho, né, de uma colônia italiana conservadora, né, não tinha artistas na família. Os imigrantes italianos vieram aqui para o sul do Brasil para trabalhar, para construir, para fazer. Minha família tem restaurantes, né, desde a época de Chaparreral, então fazia vinho. Então, assim, vamos trabalhar nos negócios da família, né? Imagina uma escritora aqui. Então, meu pai, eu lembro que ele até falou: você pode escolher entre direito ou medicina, porque médico sempre, né, é aquela profissão muito bem vista, e o advogado ou administrador ajudaria ali nos negócios da família. Então, mas eu sempre tive certeza que era isso que eu queria e acabei indo por outros caminhos. Cheguei a trabalhar um pouco no restaurante, consegui estudar jornalismo, né, que cai um pouco perto, quer dizer, já fui indo para a escrita, trabalhei como redatora publicitária, mas o que eu falo é que dentro do armário eu estava sempre escrevendo literatura. Eu nunca parei de escrever literatura, eu tenho vários livros que eu joguei fora e que ficaram dentro de disquetes, e que bom que são mídias que não podem mais ser acessadas, porque eu acho que ainda não estava muito madura nesse período, a minha voz narrativa ainda não estava muito firme. E aí eu passei por esse processo e a psicanálise me ajudou, né? Eu acho. É curioso isso, o processo de você achar a voz narrativa e se tornar escritor, como a psicanálise também pode ser uma ferramenta. Esse meu amadurecimento, acho que chegou nesse momento, depois de muita psicanálise, depois de muita folha de texto jogada no lixo, e também depois do nascimento da minha filha, que mexeu algumas pedras, alguma coisa dentro de mim e movimentou muito a minha escrita, acabou, inclusive, me dando assunto e energia e alegria e dor para escrever o meu primeiro livro, A Teta Racional. Fazer uma pergunta para a Giovana para ela começar a falar um pouco do Sweet Talk, né, que é o livro que está em discussão aqui. E tem um aspecto que chama muito a atenção, que é o fato do livro ter duas narradoras em primeira pessoa, né, que vão se alternando ao longo dos capítulos. Eu li uma entrevista recente sua, Giovana, que você falou que encontrou a voz da Fernanda de um jeito mais fácil, porque de alguma maneira você está mais próxima do universo social dela, né? Mas que você levou mais tempo para moldar a voz da Maju. Como você falou, a Fernanda foi quase um piloto automático, né? Claro, assim, antes até de falar isso, eu acho que todo livro, né, eu tenho sentido no processo, traz um desafio. E eu também tenho falado que bom que o livro traz um desafio quando você começa, porque se você for começar um romance que não te desafia em nada, um livro de contos, então provavelmente não vale a pena escrever. E o desafio que eu tinha em Sweet Talk era ter duas vozes narrativas muito distintas. Eu queria narrar em primeira pessoa, essa foi a primeira coisa que eu decidi, porque eu queria colocar essas duas mulheres em pé de igualdade, assim, as duas, que a gente tivesse exatamente o mesmo tipo de acesso ao universo subjetivo das duas. E aí eu tinha esse desafio de criar duas vozes que fossem distintas, para mim, a ponto do leitor abrir a página meio acidentalmente no lugar e falar: nossa, quem está falando aqui é essa ou essa narradora. E eu não sabia se eu ia conseguir. Eu acho que escrever o livro, no final das contas, não foi tão difícil. Difícil foi esse começo, até eu sentir que eu tinha essas duas vozes muito firmes.
E, de fato, a Fernanda veio quase naturalmente, quase uma extensão, né, de outras narradoras que eu vinha trabalhando, tá? Ela tem um universo próximo ao meu, e a Maju era mais difícil, porque eu tinha muito medo de estereotipar, né, essa voz de uma babá que, enfim, com um passado, uma criação muito distante de mim, e eu cheguei à conclusão que, para não cair no que seria um estereótipo daquilo que eu imagino ser a vida de uma babá, eu teria que construir bem essa personagem. Então, eu decidi dar um passado para ela. Eu pensei que, mesmo que isso não aparecesse muito no livro, eu precisava saber de onde ela veio, como tinha sido a vida dela. Eu fui visitar uma fazenda de bicho da seda no interior do Paraná. Eu fiz de ônibus a viagem que a Cora e a Maju fazem. Eu fui até a fazenda, eu aprendi sobre as lagartas, trouxe as lagartas para casa no avião, uma caixinha cheia de lagarta, passou no detector de metal, todo mundo, o que a senhora está fazendo com essas minhocas? Criei na minha varanda, né? Minha filha detestava, a criança pequena na época, aquelas bichinhas lá roendo as folhas o dia inteiro, e eu acho que isso, quer dizer, e aí aconteceu uma coisa muito interessante nesse processo de criação de linguagem, que é assim, no começo, eu, dei todo esse passado para ela e coloquei realmente na parede de cortiça que eu uso para trabalhar o que seria o léxico, o vocabulário de cada uma, né? Várias. Essa daqui vai usar, por exemplo, a Maju não vai ter tanto ponto, porque ela é um pouco mais, assim, né? Ela está sempre um pouco mais nervosa. A Fernanda tem mais ponto. Uma fala teu, outra fala seu. Essa daqui fala trepar, essa daqui fala fazer amor. Eu fui criando, assim, inúmeras regras. Até o humor eu cheguei a dividir entre as duas, né? Porque eu não consigo escrever sem humor, então eu pensei, puxa, para a Fernanda eu vou dar um humor um pouco mais sarcástico, para a Maju eu quero uma coisa mais espontânea, e aí eu criei todo esse esquema enorme, e o que é muito interessante é que à medida que eu fui escrevendo, eu comecei olhando para esse esquema, né? Tipo, virava ali na lousa e falava, essa fala isso, essa fala isso, mas à medida que você vai introjetando muito bem esses narradores, todo esse esquema torna-se totalmente desnecessário, porque aí a linguagem começa realmente a nascer de dentro para fora e não mais de fora para dentro. E acho que esse é um momento muito mágico aí da escrita do livro, e que, sei lá, surgiu da metade para frente, eu já estava realmente funcionando nesses dois canais. Giovana, adorei o livro. Adorei. Obrigada, Carioca. Eu fiquei encantado. Eu achei realmente que você mexeu demais, seja da dualidade narrativa, seja com essa falta de empatia nossa com as pessoas que estão do nosso lado, seja com a questão dos preconceitos de todas as ordens, né? Social, sexual e tudo. Então, fez muito bem a leitura, porque é colocado de uma maneira não piegas, não moralista, mas e faz a gente justamente ficar com essa coisa de dualidade que a gente acha da Maju, né? Que a gente não sabe se ela é louca, se é uma bandida, se ela ama a menina, enfim. A gente não consegue ver bem. A minha curiosidade, aqui eu encerro, aquele final eu achei genial, surpreendente. A única solução, eu já não sabia como é que você ia terminar aquele livro. Minha pergunta é, você já tinha esse final na cabeça desde o início do romance? Fiquei curioso, porque eu fiquei, caramba, isso não vai dar certo. E que pergunta boa essa, porque, não, no começo... eu sou roteirista, né, também, sou mais escritora do que roteirista, mas eu costumo lembrar para as pessoas que, assim, um filme, quando você vai escrever um roteiro, você já sabe muito bem onde você vai chegar. As cenas já estão elaboradas, né? Cinema é uma outra coisa que você caminha já sabendo, bem orientada para o seu final. A literatura não, e eu gosto muito disso da literatura. Tem uma imagem que eu sempre cito, assim, né, quando eu estou falando com as pessoas, porque eu acho riquíssima, que fala que o escritor é mais ou menos, o romance é como aquele fóssil que o arqueólogo acha, ele vai passando a escovinha e ele vai descobrindo ao longo do trabalho o que tem ali. Então, o romance é essa peça que a gente vai caminhando e vai descobrindo ela à medida que a gente avança. Então, eu não sabia o final. Me preocupava, porque realmente é um final desafiador, que podia deixar muito leitor assim, indignado, né, a ponto de odiar o livro, mas num certo ponto, num certo momento, quem me disse o final que eu deveria ter, e eu acho que esse é o melhor lugar de onde o final pode vir, foi a própria narradora, Maju, porque não era aquele final que eu achava que era certo, ou que fosse bom para o livro, é o final que esse romance pede, é o único final que poderia ter para uma mulher como ela, porque a Maju não é, né, todo mundo aqui leu, a maioria leu e já sabe, a Maju não é uma doida, não é uma insensível, é uma mulher, né, de muita empatia e que ama a Cora. Então, em algum momento ali, eu acho que é muito interessante a hora que cai, e eu acho que esse é o grande ponto de virada do livro, foi o capítulo que eu mais me preocupei em escrever bem, é quando ela decide voltar com a criança,
né? E os motivos que ela sustenta para isso é o que vai sustentar também essa volta e esse final do livro. Quem disse o que tinha que acontecer era a Maju, e eu acho que é por isso que os leitores gostam desse final, porque vem muito naturalmente, vem muito como final do percurso da maneira que tinha que ser mesmo.